Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de língua portuguesa, hoje, nós vamos começar o livro 5. Não tem problema se vocês ainda não receberam, porque nós vamos acompanhar tanto pela tela do computador, do tablet, do celular, onde vocês estão assistindo às aulas, quanto da folha de exercícios. Nós vamos colocar a página do exercício, da página do livro, lá nessa folha que vocês recebem lá, tá bom? Na área do aluno. Então, não tem problema algum. A gente precisa dar seguimento à nossa matéria, né? Senão a gente se atrasa. E a gente se adapta, certo? Bom, o assunto de hoje, a gente vai falar sobre contos, né? Contos literários. Muito bacana, né? Muito legal. Eu gosto. Eu, particularmente, é um dos meus preferidos. E a gente vai falar das páginas 11 até 16. Mas calma, porque como a gente vai falar de contos, a gente não pode falar de contos sem ter muita leitura. Então, a gente tem mais leitura do que exercício. Vocês vão ver, tá bom? Na página 11, diz assim: conto. O conto é um texto narrado que envolve personagens, enredo, tempo e espaço. Pode ser de humor, fantástico, de mistério e horror, de fadas, etc. Contar histórias é também uma forma de aumentar o conhecimento e de propiciar um mundo imaginário que encanta o aluno. É uma fonte maravilhosa de experiências. Perceberam por que eu gosto tanto desse gênero literário? Porque é um tipo de texto que libera a nossa fantasia. A gente pode ir para onde a gente quiser, de acordo com a história, né? A gente vira princesa, a gente pode ir para um suspense, para uma história de mistério, pode ir para uma de terror, tudo devido aos contos. Então é bem bacana. Vocês vão gostar, se vocês ainda não conhecem, vocês vão gostar também. Na página 12, diz: contar histórias é a mais antiga das artes. É um hábito que acompanha o homem desde que ele começou a se comunicar. No decorrer do tempo, a maneira como as pessoas contavam histórias foi se modificando. As histórias, a princípio, transmitidas apenas oralmente, passaram também a ser escritas. O hábito de contar histórias, porém, nunca deixou de existir. Que bom, né, pessoal? Porque é muito bom, é muito rico. Então, a gente precisa ter esse hábito tanto de contar histórias, quanto de ler histórias, porque isso nos acrescenta muito. Desde criança eu tenho essa vontade, esse hábito, né, de ler sempre um livro. Então, pelo menos um, né, porque já houveram épocas que eu estava lendo 3 livros, 4 livros ao mesmo tempo. Então, peguem isso para vocês, porque é muito bom, nos ajuda muito na hora da escrita, nos ajuda muito na hora da comunicação. Então, facilita a vida. É muito bom, da compreensão, da interpretação de vida. Então, ler é tudo de bom, tá bom? Na página 13, diz: Rapunzel, Aladim, João e Maria, o Patinho Feio, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho são personagens de contos infantis. Em cada uma dessas histórias, elas se envolvem em uma ação chamada enredo. Entenderam? Então, os personagens vocês já sabem quem são as pessoas, né? Que pode ser pessoa, pode ser animal, são os personagens da história. Nos contos infantis, são esses clássicos que a gente conhece, ó, desde que se entende por gente, né? E cada uma dessas histórias, elas se envolvem em uma ação, ou seja, tem uma narrativa, né? Que a gente chama de enredo, que ocorre em um tempo e um espaço. Então, essas que estão até em negrito ali para vocês, são características dos contos. Personagens, enredo, tempo e espaço. São as características do conto. Tá legal? Veja como isso acontece na história da Bela Adormecida. Então, aqui nessa história, que eu não vou ler para vocês vão ler, apesar de vocês falarem assim, tia, eu já conheço. Mas o que a gente fala? Ler nunca é demais. Ler vale a pena. Até porque
Essa pode ser uma versão que você não conheça. Então, a gente vai ler mais um pouquinho. Então, tem a história da Bela Adormecida, de Charles Perrault, e aí vocês vão ler essa página, que é a página 14, em casa. Esse é o dever de casa que eu já estou explicando, tá bom? Depois, na página 15, continua a história. Não deixem de ler o vocabulário, porque o vocabulário é importante para a gente ampliar o nosso vocabulário na hora de conversar, da gente saber o significado das palavras, tá bom? Então, leiam toda a história da página 14 e 15 para depois fazer essa atividade. Como a gente não está com aula presencial, a gente vai adaptar e vai fazer em casa. Então, ao invés de a gente dividir a turma em pequenos grupos, vocês vão fazer essa atividade com um grupo familiar também, tá bom? A história é um conto de fadas. Vocês acham que esse conto é alegre ou triste? Então, você vai conversar com alguém da sua família, bater um papo. Escolhe uma pessoa da sua família e conversa. Você, o que que você acha? Ah, eu acho isso e isso. Ah, mas eu acho, eu concordo. Ah, não, eu discordo. Cada um tem uma percepção diferente. Isso é muito bacana porque isso agrega, isso traz conhecimento. A gente fica cada vez mais assim, a gente começa a entender como o outro vê também, né? A gente fica mais empático, tem mais empatia. Então, tudo isso é importante. Tá? Então, isso sem contar do texto em si, né? Do tema em si que vocês estão conversando, que isso vai cada vez agregando. Às vezes a pessoa vê uma coisa que você não enxergou, então vai enriquecer para os dois lados. Então, esse momento de conversa sobre a história é importante. Vamos lá. Quando foi lançado o Feitiço na Princesa, o que o rei fez? Deu certo? O que vocês acham que ele poderia ter feito? De acordo com de quanto tempo foi o sono da princesa? Quem a acordou? Por quê? Quando a princesa acordou, todas as pessoas do castelo também despertaram. Aí agora você vai escrever, não vai ser em grupo, porque não vai ser em sala, vai ser individualmente mesmo. Você vai escrever um parágrafo para relatar o que você achou, né, desse conto, o que vocês acharam, porque eu estou falando para todos vocês, mas na hora da escrita individualmente. Então, cada um vai fazer um parágrafo dizendo o que você achou desse conto. E aí você escreve aí embaixo. Se é um parágrafo, ó, não precisa ser muito grande, não, tá bom? Viram como é bem pouquinha coisa para fazer? É mais leitura, porque conto não tem outro jeito. Conto a gente precisa ler para a gente entender as características, para a gente poder se apropriar mesmo, tá bom? Então, os deveres são da página 14 até a 16, sendo que 14 e 15 são leituras. Então, só vai fazer exercício mesmo na 16, tá legal? Bons estudos! Qualquer dúvida, fala com a gente na agenda. Um beijo grande, saudades, pessoal!